Centro de Referência do MUB3, Museu da Bolsa do Brasil, entrevista com Alfredo Sequeira Filho, realizada em 18 de junho de 2026. Boa tarde, Alfredo, como vai? Boa tarde. Ótimo e feliz de estar aqui na Bolsa. Perfeito. Alfredo, você poderia fazer sua autodescrição, por favor? Eu sou um homem, 51 anos, pele marrom, tenho 1,69 m de altura e mais ou menos 80 quilos. Perfeito. Alfredo, a gente vai começar agora a nossa conversa e a gente tem dois blocos. O primeiro a gente quer saber um pouco mais da sua história pessoal, e depois a gente começa algumas perguntas sobre o seu histórico profissional, sua experiência aqui na Bolsa e também na DNA. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber onde você nasceu. Eu nasci em São Paulo, capital. Legal. E aí, Alfredo, como que era composta a sua família ali durante a sua infância? Como é atualmente? Na minha infância, eu sou primogênito de uma família de pai e mãe. Uhum, Tenho uma irmã mais nova, duas irmãs mais novas. Essa é a minha família. legal. E atualmente? Atualmente eu sou casado, Uhum, tenho 5 filhos. Então, perfeito. a mais velha, desculpa, tem 30 anos e o mais novo tem 15. Legal. E, Alfredo, a gente queria saber um pouco mais sobre a sua formação escolar, por onde você começou os seus estudos, como foi durante a graduação. Eu estudei na escola, no Colégio Santa Cruz, Uhum, no Alto de Pinheiros. Aí só que eu saí no último ano, uhum, quando eu fiquei sabendo que eu ia ter uma filha, e vim trabalhar na Bolsa, né? Então, ficava na porta da escola esperando o ônibus chegar, enquanto meus amigos estavam indo para estudar. uhum. E aí fui estudar no supletivo à noite, para terminar o terceiro ano, e comecei aqui na Bolsa. Aí trabalhei aqui no Pregão muitos anos, e depois fiz MBA, eu fiz faculdade assim que eu me formei, eu fiz faculdade de administração, Legal. me formei em administração, comecei na verdade administração e direito junto, foi o ano que eu fiquei sem trabalhar, foi em 95, mas aí larguei o direito, só fiz administração, aí voltei para o pregão, na bolsa, e, e aí depois eu fiz MBA em liderança e gestão de pessoas, depois que eu já tinha saído do pregão, que eu estava trabalhando na mesa de operações de uma corretora. Perfeito. E você foi a primeira pessoa da sua família a atuar no mercado de capitais, no mercado financeiro? Boa pergunta, né? Não fui. Eu tinha um tio que trabalhava num banco, Uhum, e foi ele que foi o QI para eu poder entrar no pregão da bolsa, trabalhar na corretora. perfeito. Agora a gente vai começar umas perguntas mais relacionadas ao seu histórico profissional. Você já trouxe aí alguns spoilers. Alfredo, como que foi a sua entrada no mercado financeiro? Por qual corretora você iniciou? Como foi esse processo de chegada aqui? Então, eu comecei pela corretora Fator Dória Terina. Antigamente ela chamava Dória Terina, depois ela se Uhum, juntou com a Fator, então era só Dória Terina Corretora. E, e aí eu fui fazer uma entrevista uhum, com uma pessoa que chama Ameno Gaspar, né? E fui muito mal na entrevista, não sei como ele me contratou, porque primeiro eu fiz uma piada com o nome dele, falei que o nome era engraçado, e depois eu perguntei para ele se teria vaga na garagem, né? Uma pessoa que estava começando como auxiliar de pregão teria vaga na garagem. Pergunta besta. E mesmo assim ele me contratou, acho que me achou engraçado, me contratou, porque lembro que eu fiz uma resposta boa. Ele perguntou quanto você quer ganhar. uhum, Eu falei, eu quero ganhar o máximo possível, mas eu gostaria de começar com o que você pode me pagar, uhum, eu acho que é o interessante, né? E foi assim que eu comecei. Aí eu comecei como auxiliar de pregão aqui na Bovespa, né? uhum, E nossa função era preencher esses boletos. Os uhum. operadores faziam a operação, anotavam atrás a operação que tinha feito, e nossa função era preencher boleto. Eu aprendi, né, nesse dia com o meu chefe Maurício, que me falou assim: Alfredo, o pregão não começa às 8h59 e nem às 9h01. O pregão começa às 9 horas. Esteja aqui pronto sempre às 9 da manhã. E a gente aprendeu lá com isso a responsabilidade do horário. Uhum, E, obviamente, naquela época, quando você entrava no pregão, você sofria trotes. Então uhum, você ficava lá sofrendo trotes enquanto não entrasse um outro auxiliar de pregão, era você que era a vítima da vez, né?
Desses trotes a gente acabava fazendo amizade. E era obrigação sua, quando entrasse o novo auxiliar, que você fizesse o trote nele. É uma coisa meio de camaradagem que existia daquela época. Hoje não cabe mais esse tipo de coisa. Mas é uma lembrança que eu tenho. Esse é o museu aqui da Bolsa. E a gente contar as lembranças. E era muito gostoso trabalhar aqui no pregão. Nos primeiros anos foi sempre muito legal, mas os primeiros anos especialmente foram muito legais, porque eu comecei a conhecer muita gente com culturas diferentes, com formações diferentes, com ambições diferentes, mas uma coisa todos tinham, pelo menos a grande maioria, um caráter, né? Aprendi que as pessoas tinham muito caráter aqui no mercado financeiro. E esse que é a principal força do mercado da Bolsa que eu conheci, que eu aprendi, é a força do caráter, da palavra, da honra. A gente aprendeu bastante nesses primeiros anos da Bolsa. Muito bom. Então, você começou como auxiliar e depois você se tornou um operador, Sim. certo? E aí, como que foi esse processo de se tornar um operador? Você fez cursos preparatórios? Eu sei que tinha uma prova para ingressar. Como que foi essa dinâmica? Pô, essa pergunta é bem legal. Primeiro que não foi rápido, né? A nossa carreira antigamente era mais lenta. Então, acho que eu fiquei 1 ano e meio ou 2 anos para que eu pudesse fazer a prova de operador de pregão. Aí você fazia um curso, né? Você frequentava o curso da Ancor, acho que já era da Ancor. Aí você fazia o curso e depois você fazia a prova de operador de pregão. E a prova era a seguinte, eram 20 questões, 40 minutos, e o mais legal dessa prova é que 2 respostas erradas anulavam uma certa. Nossa. Isso eu acho muito bom, por quê? Porque ensina o profissional, principalmente no mercado financeiro, de que ele não pode errar. Se ele tiver alguma dúvida em relação a algum ponto, ele que não responda. Então, se o cliente me pergunta uma coisa e eu tenho alguma dúvida, essa prova me ensinou para não responder. Porque lembra, 2 respostas erradas não uma certa? Então, quando você não sabia de alguma resposta, o certo na prova, a estratégia, é não responder. Certo. A gente mexe com uma parte muito sensível do cliente, que é o bolso. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Então, essa prova me ensinou que 2 respostas erradas anula uma certa e me ensinou a não responder o que eu não sei para meus clientes. E aí, com o tempo, com o tempo de experiência, ninguém sabe tudo. Eu acho que qualquer cientista, qualquer economista, nunca vai saber tudo. Mas uma coisa que a gente, com a experiência, tem é o telefone de quem sabe. Então, hoje eu posso dizer que eu não sei tudo. Eu aprendi alguma coisa, mas eu não sei tudo. Mas eu tenho o telefone de todo mundo que sabe de tudo. E aí, outra coisa que eu aprendi nessa prova é o seguinte. A média era 7. Eu tinha que tirar 7. E a primeira prova eu tirei 6,9, cara. Na trave. 6,9. Eu lembro que eu fui falar com o diretor de pregão, não me lembro o nome dele agora, foi um antigo, e eu falei pra ele, nossa, cara, eu tirei 6,9, não dá pra dar um jeitinho? Pô, 0,1, cara. Por 0,1 eu não passei. Ele falou, cara, 6,9 não é 7. Estuda, e na próxima você tira 7. Pois, estudei, e na próxima eu tirei 7,1. Aquele 0,1 que fiquei devendo, eu recuperei, entreguei e virei operador de pregão, isso depois de 2 anos, porque eu comecei a fazer com 1 ano e meio, e depois não passei na primeira, aí tinha que ficar um tempo estudando para a segunda, aí eu fiquei, inclusive eu lembro que meu chefe falou assim, se você não passar eu vou te demitir, cara. Se te demitir, não é possível que você não passe. E aí eu passei e eu virei operador de pregão, fiquei muito feliz, que tirei o jaleco, né, e coloquei lá o paletó de operador de pregão. Perfeito. Você descreveu ali no começo como foi a sua chegada ali como auxiliar, tinha os trotes, mas como foi o seu primeiro dia como operador? Você lembra ali como foi chegar no... É o outro status, né? Você chegava como operador de pregão, você já tinha outro status, né? Você já tinha lugar para colocar o seu terno, era mais legal, né? Você ser operador de pregão. Aí você podia ficar no meio da roda. Eu me lembro como auxiliar de pregão, uma coisa interessante que a gente faz, a habilidade que a gente desenvolvia é o seguinte, você tinha a roda, por exemplo, da Telebrás, que era a roda que mais negociava ações aqui na Bolsa. E aí eu ficava cantando o mercado de Telebrás. Spinelli compra 10 a 10, JZL vende tanto a tanto, não sei o que lá, ficava cantando o mercado o dia inteiro. E a gente conseguia ouvir quem comprava e quem vendia e qual o lote. Sim. E a gente tinha que decorar o nome das pessoas e qual corretora que ela trabalhava. Sim. Né? E no começo era meio complicado você conseguir entender o nome das pessoas, a corretora que ela trabalhava, o lote, quanto ela estava pregoando. Porque se eu comprasse a 10, você não podia pregoar que comprar 9. Você podia ou a 10 junto ou a 11. Né? Se eu vendesse a 11, você não poderia falar que vende a 12. Você poderia falar que vende a 11
ou a 10 também. Então tinha toda essa dinâmica lá e todo mundo se acertava. E no começo era muito difícil, mas você vai pegando jeito, como tudo na vida. E ao passo de que no final da minha carreira de auxiliar de pregão, eu ficava no café, que era do lado da roda de Telebrás, escutando só a voz das pessoas e eu conseguia cantar mercado. De costas eu cantava mercado. Então você vira um bom auxiliar de pregão e depois você é promovido a operador de pregão. Então foi essa, você me perguntou sobre O primeiro dia, como foi a sua chegada? Então, o primeiro dia como operador de pregão foi muito legal. Você já não é mais auxiliar, você já tem um telefone que você fica lá ligado direto com a corretora. Você não atendia cliente aqui, era muito raro alguém atender um cliente, seja um institucional ou uma pessoa física. Aliás, pessoa física naquela época nem existia, né? Por conta do Raimundo Magliano, grande Raimundo, que me ensinou muita coisa. Tive muita oportunidade de conversar com ele e tal. E por causa dele que começou o projeto da Bovespa, mas acho que vai falar disso mais pra frente, né? E aí, como que foi? Você começou na Bovespa e depois foi para a BMF? Foi, primeiro eu trabalhei na Bovespa e depois na BMF. Teve uma coisa que nunca vou esquecer, logo no começo, eu não sei nem se era operador de pregão ainda, talvez eu era auxiliar. Eu era auxiliar de pregão porque eu ajudei o meu chefe Maurício nesse dia, o dia da privatização da Telebrás. Nossa, esse dia foi um dia para mim, assim, eu fiquei com medo, foi um dia de tensão, porque a gente tinha, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, o atual presidente do Brasil estava na porta aqui da Bolsa, da Bolsa, num carro de som, dizendo que iam acabar com o setor de telefonia brasileira. O meu bisavô trabalhava com compra e venda de linhas telefônicas. Naquela época, uma linha telefônica valia, o dinheiro de hoje, alguma coisa perto de 80 a 100 mil reais, uma linha telefônica. Nossa. O meu bisavô comprava e vendia linha telefônica, alugava a linha telefônica e tal. E aí veio a privatização, né? E o presidente estava aí na porta, tal, o ex-presidente, sindicalista na época, o atual presidente estava na porta dizendo que ia acabar, tal. Fizeram um cordão de isolamento na polícia e a gente entrou no meio do cordão de isolamento. O meu chefe, que era o gerente do pregão, o Maurício, ele ia representar algumas empresas na privatização e eu fui escolhido para ser auxiliar dele. Então fiquei no meio daquele pitch lá de leilão da Bolsa. E foi bastante tenso. Eu gostei bastante desse dia. Foi um dia que nunca vou esquecer. E hoje em dia, o resultado disso, hoje a gente tem mais telefones no Brasil do que CPFs. Mais linhas telefônicas. Hoje você sai aqui na banca, você compra uma linha telefônica por R$10. Né? Democratizou-se o mercado. E meu bisavô vendeu os telefones antes dessa privatização, antes da privatização da Telebrás. E graças a Deus não perdeu todo o dinheiro. Tá certo. Aliás, naquela época, quem tinha ações, tinha linha telefônica, recebeu ações. Você sabe que até hoje tem gente que não sabe disso, que tem ações que pode procurar os bancos custodiantes, que as ações estão lá, né? E pode vir aqui negociar na bolsa. Perfeito. Acho que essa privatização da Telebrás faz bastante sentido com a nossa próxima pergunta. A gente queria entender como que foi o ambiente do pregão, tanto na Bovespa quanto na BMF, durante os anos 90, que foi um período assim, de crises, de bastante volatilidade. Como que era ali nesse contexto, nessa mudança de moedas? Como que foi sentido isso no pregão, para que vocês estavam ali no chão também? Era muito tenso. Eram dias tensos, assim, tensos. Muito dia de que a bolsa nem abriu, que já abria no limite de queda, e a gente ficava preocupado de perder o emprego, a gente ficava preocupado que a economia podia colapsar, mas o Brasil sempre foi assim, ele chegou no beira do abismo e volta, chega no beira do abismo e volta. Foram dias tensos demais, a volatilidade era grande, as pessoas estavam... Mas mesmo assim, mesmo com a tensão financeira, a camaradagem, a amizade, o envolvimento das pessoas, todo final de ano tinha a festa de final de ano, papel picado aqui, todo carnaval tinha um bloco, amigos do samba, amigos da B3, a gente tinha Valores do Samba, isso. Valores do Samba, o pessoal fazia samba enredo, então se juntava, aí ficava dando a volta aqui no pregão, era uma festa, era gostoso. Eu acho que era um mundo de Marlboro, eu acho que a palavra mundo de Marlboro, que teve inclusive uma reportagem sobre isso que saiu, o mundo de Marlboro. Teve inclusive um caso no final de ano que eu tomei uma bronca do meu chefe, que eu falei besteira demais. Foi um desses anos de crise. E veio uma repórter fazer entrevista aqui. Né? E eu posso contar isso tudo que prescreveu, já faz mais de 20 anos. Ela veio fazer entrevista aqui e tal, e aí como é que foi? Tal, perguntava para um, perguntava para outro. E eu, acabado de virar pedra de pregão, tinha um tostão no bolso.
Como é que foi seu ano? Tá? Não, meu ano foi maravilhoso. Eu comprei um barco, comprei uma casa na praia, comprei não sei o que lá. Eu ganhei muito dinheiro, não sei o que o pessoal tá reclamando. E foi pro Jornal Nacional isso. Nossa. Eu lembro que eu estava na praia na virada do ano, lá em Itanhaém. Meus amigos, você saiu do Jornal Nacional. Eu falei, o que que eu falei? Você falou isso? Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser quando eu chegar para trabalhar no dia seguinte? Aí meu chefe não tinha celular, graças a Deus, naquela época eu não tinha celular, não sei se é bom ou ruim. Porque se tivesse, talvez eu tivesse mandado embora na hora. Ele me chamou, vem aqui conversar, você tá louco? Eu falei, cara, eu falei brincando, me desculpe. Teve um outro caso interessante também. Esse também posso contar porque prescreveu. Esse realmente, se eu contasse há menos de 20 anos atrás, eu estaria quebrando o sigilo, mas já passou. 1999, dia da max de valorização do dólar, eu era operador do Banco Central. Eu trabalhava numa corretora que atendia o Banco Central e eu ficava com o Banco Central na linha. Na hora do almoço, foi anunciado o fim das bandas cambiais. E o pregão era o pregão, eu já estava na B3 nessa época, desculpa, na BMF, né? Pregão da BMF, mas sem os pits, não é esse pregão que terminou com os pits. Era o pregão na entrada, sem pit. Então a gente fazia a roda, no começo e no final, fazia a roda arrumadinha, os operadores assim, e começava o pregão, e parava na hora do almoço nessa época. E na época da hora do almoço saiu a notícia de que as bandas cambiais iam ser liberadas, né? E aí, terminou o almoço, todo mundo sabia quem era o operador. Não era só eu que era o operador do Banco Central, tinha outros, mas tinham 2 ou 3. Todo mundo sabia quem era, né? E eu peguei o telefone, e a gente não chamava a pessoa pelo nome, a gente chamava de patrão. Ô patrão, ô chefia, alguma coisa assim. Ô patrão, mesmo porque eu não lembro qual é o nome do cara. Ligado direto com o cara. Pô, vocês liberaram as bandas cambiais. Eu falei, tá, o papo aqui é que o dólar vai explodir, cara. Aí ele falou assim, tô sabendo. Mas vamos tentar segurar o mercado. Eu falei, cara, não vai dar pra segurar não. O mercado vai por limite de alta. Ele falou, cara, você tem 100 lotes para segurar o mercado. 100 lotes de dólar. Eu falei, cara, com 100 lotes eu não vou segurar o mercado e vão me matar aqui. Ele falou assim, Alfredo, é o seguinte, ou você apregoa, ou eu vou trocar de operador, cara. Faz o que eu tô mandando. Eu falei, tá bom, então eu vou falar que você fazer o que você tá mandando. Aí eu, sei lá, o dólar, vamos supor que tinha fechado na hora do almoço a preço de hoje a R$5 o dólar. Eu falei, e a banda cambial era, se não me engano, 10% para cima, podia até 5,50. Eu apregoei. Eu falei, apregou a que preço, chefia? Fechou a 5, apregou a que preço? Falou, apregou a 5,30. Vamos ver o que acontece. Eu apregoei e falei, eu vendo 100 a 5,30. Na hora que eu falei, vendo 100, já viram uns 30 caras em cima de mim, me empurraram e me colaram no vidro da bolsa. Eu falei, cara, o que eu faço agora? Eu falei, peguei 10 para você, 10 para você, 10 para você, distribuí 10 para cada um, né? E aí os caras, eu compro a 5,40, eu compro a 5,50. E eu falei, não tenho mais. Eu falei, e aí, patrão? Não, realmente você estava certo. Eu falei, não vamos segurar isso não. Aí eu falei assim, cara, e aí, o que eu faço? Eu falei, você não tem mais nada. Eu falei, não tenho mais nada, não tenho mais nada. E os caras, Alfredo, me ajuda, Alfredo, me puxando assim, me dá. Eu falei, cara, eu não tenho mais lote, já vendi tudo. Né? Graças a Deus eu decorei o pessoal que eu anotei e mandei para auxiliar. Né? E ficou no limite, mas eu só consegui sair de lá, Lídia, uma meia hora depois. Nossa. Porque o pessoal... Muita gente quebrou nesse dia. Banco Macro, Banco Fonte Sindan, né? O pessoal quebrou nesse dia. E foi uma experiência surreal. Nessa época, assim, foi... Até hoje eu tenho medo do que aconteceu. Porque eu sou pequenininho, né? Apesar de eu ser invocado, eu sou pequenininho. E tinha cara grande lá dentro, pô. A gente, conversando com outros operadores, as histórias são muito parecidas, assim, dessa animosidade ali, adrenalina durante... Principalmente aqui na BMF. Sim, é a pior a BMF do que a Bolsa. Qual que eram as diferenças, assim? Como que você sentia? Então, a gente sentia que o pessoal eram muitas pessoas, todo mundo técnico, todo mundo bom, mas o nível da BMF era menor do que o nível da Bolsa. O pessoal da Bolsa era um pessoal mais bem arrumado, mas o pessoal da BMF já era diferente. Né? Mas no final, hoje, por exemplo, a gente tem as turmas, né, da época, é uma galera só. No comecinho, quando começou a B3, eu estava aqui quando começou, desculpa, quando começou a BMF, eu estava aqui, tinha uma rixazinha. Mas depois juntou e o operador de uma, teve uma época que eu tinha que achar das duas. Eu trabalhava, às vezes, um dia na Bovespa, aí estava apertado, ia para a BMF, aí voltava para a Bovespa. Então, virou uma coisa só, não tinha essa diferenciação, não, era tudo uma mesma turma. Legal. E... Enfim, a BMF, mas a Bovespa também, durante os anos foram
feitas adaptações tecnológicas, você já falou do telefone, mas teve esse momento de troca mesmo, né? No final do pregão Viva Voz, teve um momento ali que conviveu pregão e negociação eletrônica. Como que foi passar por isso? Como foi se adaptar a essas novas tecnologias? Como que era? Eu me lembro que desde da virada do milênio, inclusive eu tive aqui na Bolsa, na BMF, no dia da virada do milênio, no dia do dia 31 para o dia 1º de 99 para 2000, eu tive aqui, né, no pregão, porque eles queriam saber se ia ter o bug do milênio, não sei se você ouviu essa história, o bug do milênio. Então eu estava aqui para fazer uma negociação de simulação, para ver se ia estourar alguma coisa. Não estourou, não achou que ia acontecer alguma coisa errada. Não aconteceu, mas essa evolução tecnológica ela veio, né? O telefone era muito pesado, aí depois o telefone diminuiu de peso, aí arrumaram as Madonas, que era o negócio que ligava no telefone, né? Os operadores mais chiques tinham, custavam uma fortuna e tal. A coisa foi, aí começou a ter o pregão eletrônico junto com o pregão Viva Voz, e o pregão Viva Voz foi perdendo força, até que um belo dia, se não me engano foi em 2006, né? Ou 2012. 2009 acabou na BMF, isso. né? 2006 acabou na Bovespa. Bovespa não foi antes da BMF, isso. E aí acabou. Mas assim, foi uma coisa que avisaram. Não é que disseram, não, vai acabar. Acabar amanhã. Desde essa virada do milênio, 99, 2000, que já começaram a falar, o dia pregão acaba. Alfredo, vai se atualizar, Alfredo, vai estudar, vai fazer curso, vai trabalhar nas corretoras na mesa, porque uma hora isso vai acabar, né? E eu fiz isso, né? O que aconteceu foi o seguinte, por que eu saí do pregão? Em 2001 para 2002, eu trabalhava numa corretora e fui mandado embora. Né? E quando você era mandado embora de corretora, ou queria entrar no mercado, você ficava na porta da bolsa para poder conversar com as pessoas, os gerentes das corretoras, que toda corretora tinha o nível mais baixo do pregão era auxiliar, depois você tinha o operador, e depois você tinha o gerente dos operadores, que era o que cuidava de toda a galera. E como eu já tinha um relacionamento, tinha entrado aqui em 93, ficava na porta da bolsa pedindo ajuda para as pessoas para ser operador de pregão de novo, para voltar a trabalhar. Networking. Para fazer networking, exatamente, a palavra é essa. E aí eu não estava conseguindo voltar como operador, não estava conseguindo. E, nessa época eu já tinha 2 filhas, né? E, tinha que me sustentar, pagar minhas contas. Eu falei, cara, vou começar a fazer bico. O que eu fazia? Eu vinha aqui na porta da bolsa, quer que eu vá no banco pagar uma conta pra você? O cara me dava R$2, aí, quer que eu engaste seu sapato? Aí eu levava pra engaixar o sapato. Fazer trabalhos, né? E não conseguia voltar como operador. Aí eu tive uma ideia. Eu falei, cara, se eu tô aqui na porta do pregão, pedindo emprego, que tal se eu estivesse lá dentro do pregão? Mas para estar lá dentro, eu preciso ter um crachá. E eu não vou conseguir um crachá de operador, porque a corretora tem que dar um emprego para esse crachá de operador. A minha única chance de entrar lá dentro é com um crachá de auxiliar de scalper. Você tinha os scalpers aqui. E o scalper tinha direito, sei lá, a 5 auxiliares. Mas 5 era demais pro cara. O cara usava no máximo 2. 2, os maiores scalpers, 3 auxiliares. Então ele tinha auxiliar crachá a mais. E eu tinha um amigo que chamava Maluf, que era um scalper aqui. Esqueci o primeiro nome dele. E eu falei, Maluf, você me arruma um crachá de auxiliar de scalper, cara, pra eu poder entrar? Ele falou assim, Alfredo, você tá louco, cara? Você vai entrar como auxiliar? Você é mais ou menos como um jogador de futebol voltar a ser gandula. Quando você quer começar a jogar bola, você ser gandula não é ruim. Você vai lá, entrega a bola pro cara, fica perto do cara, tal, não sei o quê. Mas depois que você virou jogador de futebol, você voltar a ser gandula é meio que um demérito, você concorda? Um retrocesso na carreira. Ele falou pra mim isso, eu falei, cara, mas paciência, eu tenho 2 filhos pra criar. Se eu ficar fora, eu vou estar em desvantagem, porque quando o gerente sai, vem 5 caras pra falar com ele. Se eu tô aqui dentro, eu encosto ele no café, eu encosto ele na escada, tal, ajudo ele. Ele falou, quer me ajuda? Hoje tá corrido aí, eu posso te ajudar, tal. Eu falei, então tá bom, eu vou te arrumar o crachá de auxiliar de scalper. E me deu o crachá. Eu vim aqui, tem que certificar, tal, não sei o quê, e vim aqui, certificar, não tem que se registrar como auxiliar dele, tem que dar uma carta, eu entrei, pus o jaleco de novo, aquele que eu tinha tirado em 95, já era 2001, 2002, e entrei. Nossa, porque eu fui zoado, porque eu fui, e assim, eu pensava, deixa os caras zoar, eles não pagam minha conta, quem paga minhas contas sou eu, né? Então, nesse dia,
Nesses dias, né, que eu fiquei mais ou menos uns 15 dias lá dentro, eu consegui. Boa. Consegui voltar para o mercado. E aí trabalhei mais uns 8, 9 meses numa corretora, Uhum. até que eu saí e comecei a minha vida profissional na mesa de operações. Perfeito. E você esteve aqui no último dia do Pregão Viva Voz? Não, que eu tava trabalhando na corretora, eu não consegui vir. Tá certo. Gostaria muito de vir, mas nesse dia eu já era gerente de corretora. Mas como foi o sentimento dos colegas que estavam aí? Foi um sentimento de fim de um ciclo, Uhum. né? A controvérsia se o pregão poderia ser mantido ou não. Uhum. Tem gente que acha que, por exemplo, que o pregão poderia ter uma função como tem lá em Nova York. Em Nova York o pregão não acabou. Para as pessoas trocarem ideias sobre lotes grandes, para trocar ideias sobre volume de operação que vem para lá, vem para cá, para negociar às vezes uma small cap. Mas, enfim, foi uma decisão institucional da Bolsa e os operadores tiveram que se adaptar a isso. Eu acho que tem 3 categorias de operadores quando o pregão acabou. Primeiro, o que eu acho que eu me incluo, naqueles que se reciclaram. Sim. Inclusive a Bolsa ajudou isso, né? Uhum. A Bolsa deu cursos, capacitou, etc e tal, né? Os que se reciclaram. Segundo, os que se afastaram, né? Que estavam de produção, foram fazer outras coisas, e também é legítimo. E terceiro, a galera que não se adaptou. Essa galera que não se adaptou, muita gente quebrou. Muita gente foi achar que ia fazer fora do pregão o tipo de operação que ele fazia dentro do pregão. Uhum. E não dá certo. No pregão era um ambiente, fora do pregão é outro. Então a gente teve uma galera que eu posso dizer, pelo menos uns 5% aí, 10% que quebrou, que ficou mal, não sei o quê. Mas porque não quis se adaptar, porque a Bolsa cansou de dar oportunidade, cansou de avisar, e também não quis mudar de área. Acho que é natural. Tenho amigos que trabalham aqui no pregão que mudaram de área e hoje estão super bem também. Sim, perfeito. Ainda um pouco sobre o pregão, os operadores, os auxiliares, todo mundo ficava aqui frequentando o centro da cidade. Quais são as suas memórias aqui sobre esse espaço? Os corretores também ficavam por aqui, as transformações que você viu acontecer aqui no centro? Eu estava vindo aqui para a entrevista e eu estava conversando com o taxista exatamente sobre isso. Era uma sensação muito boa você trabalhar no pregão e sair o crachá no bolso aqui no centro de São Paulo. Era muito gostoso. Você se sentia muito bem, você era muito respeitado, você é um operador de pregão. Era um ambiente... Aqui o centro de São Paulo, eu acho que a Bolsa está ajudando nisso, né? Era muito mais seguro o centro de São Paulo, era muito mais bonito, era muito mais limpo, os restaurantes eram gostosos, você tinha as corretoras todas em volta. A corretora que eu trabalhava era aqui na Ribeirão Badaró, todas eram perto. Então não só a galera do pregão, mas o pessoal das corretoras se juntava toda sexta-feira, ia essa viazinha que tem aqui na frente da Bolsa, já tomar cerveja, ia bater papo. Era um ambiente muito gostoso, muito legal. Eu tenho recordações muito gostosas dessa época. Muito bom. E aí, se você pudesse descrever assim numa palavra essa sua experiência no pregão? Uma palavra? Um conceito, uma memória, uma lembrança. Engrandecedor. Eu acho que eu me transformei no pregão como homem, como pai, como cidadão. Entendi a importância da Bolsa, a importância da palavra, a importância da honra. Eu acho que na minha vida, eu estava até pensando sobre isso hoje. Que você vem fazer uma entrevista no museu, você já se sente um velho, né? Você fala, pô, tá no museu é coisa velha. E eu tava pensando exatamente isso, que aquele moleque, cabeludo, quando eu entrei na Bolsa, eu te mandei uma foto, eu tô careca, né? Esqueci de contar isso. Eu entrei na Bolsa, eu era cabeludo, eu tinha um cabelo aqui, ó. Primeiro dia de pregão, me chamavam de Mogli. Eu tive os 300 apelidos aqui no pregão. Mas o primeiro foi Mogli, o menino lobo. E eu apanhei tanto aquele dia, assim, os tapas, não apanhar de trote, né? Que mandaram rapar o cabelo. E eu rapei o cabelo. Eu rapei careca o cabelo. Tem uma foto minha que eu te mandei que eu tô careca. Né? Então a gente aprende bastante. Foi uma época engrandecedora aqui na Bolsa. Eu acho que a palavra é exatamente essa, engrandecedora. Muito bom. E aí, Alfredo, a gente pesquisou um pouco sobre a sua vida. E aí eu queria saber um pouco mais sobre o Relatório Brasil. Você começou a publicar desde 2002, certo? Sim. Como que foi a ideia de criar esse relatório, né, esse informativo? Como que você produzia mesmo, porque foi uma publicação diária, né? Como que você se organizava para fazer esse material? Foi
outra atividade em inglês foi assim. Quando eu saí do pregão em 2002, eu fiquei desempregado de novo. Aham. E eu não estava fazendo nada e tava começando a internet nessa época. Tava Aham. começando e-mail e tal, não sei o quê. E eu tenho um amigo que trabalhava como vice-presidente de um banco dos Estados Unidos, eu esqueci o nome. E ele falava assim para mim, Alfredo, eu preciso de informação do Brasil, Uhum. porque eu tô aqui e eu cubro o Brasil. E minha função é ajudar os caras aqui a investir no Brasil. E eu não tô no dia a dia aí, não sei o que está acontecendo e tal, e eu gostaria que alguém, se você pudesse escrever para mim o que está acontecendo, o que você acha no mercado, eu ia gostar. E eu comecei a escrever o Relatório Brasil assim. Uhum. Hoje a bolsa deve subir por causa disso, disso, disso. Hoje o dólar deve cair por causa disso, disso. Ontem o dólar caiu por causa disso, disso, disso. Ontem a bolsa subiu por causa disso, disso, disso. E aí falava, olha, a Petrobras anunciou balanço. Era uma coisa muito mais de ler e me ajudava por quê? Porque para eu escrever o Relatório Brasil eu tinha que ler. Sim. Então eu acordava todo dia às 4h30, 5 da manhã, começava a ler, e o Relatório Brasil devia estar na caixa de e-mail do André, que é a pessoa do André Buchan, que é a pessoa que eu comecei a escrever, e ele me ajudou um pouquinho. Não me ajudou um pouquinho só com dinheiro, mas me ajudou com o jeito de escrever, arrumar o que precisava escrever, etc e tal. E aí eu escrevi esse relatório para ele, e mandava, né? E começou com ele, aí manda outro, manda outro, manda outro, até que eu cheguei a ter mais de 3.000 pessoas que eu mandava por dia o Relatório Brasil. E eu tinha um compromisso, isso foi uma outra coisa que eu aprendi, a mandar esse relatório todo dia que tivesse pregão. Uhum. Então, eu escrevi o Relatório Brasil, se não me engano, foi até 2022 ou alguma coisa assim. Foram 20 anos de Relatório Brasil, então de 2002 até 2022. Foram 20 anos de Relatório Brasil. Todo dia que teve pregão na bolsa, eu nunca deixei de mandar. Eu lembro uma vez que eu estava andando de moto, furei o olho. Nossa. Entrou um negócio aqui, eu fiquei com tapa-olho escrevendo. No meu casamento, eu casei num dia, se eu não me engano, foi um domingo. Na segunda tinha pregão, né? Eu deixei o Relatório Brasil pronto. E acordei às 8 da manhã, no dia da minha lua de mel. Minha esposa falou, pô, o que você está fazendo? Para eu mandar o Relatório Brasil. Então foi um compromisso muito grande e um aprendizado muito grande de estar antenado e tal. E um cuidado também, porque como assessor de investimentos, você não pode dar opinião. Então o Relatório Brasil sempre foi uma informação. Uma informação que eu passava para o cliente sobre o que estava acontecendo, etc e tal. E ajudou bastante. Inclusive quando eu fui fazer a entrevista para começar na corretora, já era fator do Araterino, porque eu comecei lá, fiquei um pouco fora e voltei para lá, mas basicamente só trabalhei lá, fiquei 3 ou 4 anos fora. Quando eu voltei para trabalhar como operador, aí como auxiliar de mesa, para atender pessoa física, esse mercado que ninguém queria, falaram, você vai trabalhar no projeto do governo, só vai até você. Eu falei, mas que é isso? Não, o projeto que o Raimundo Magliano. Tá, eu falei, o Raimundinho? Ele falou, pô, se o Raimundinho tá fazendo, eu tô junto. Então, eu comecei a tocar esse projeto lá na corretora, que depois tomou um vulto muito grande, e eu acho que a Bolsa só é hoje o que é a Bolsa em termos de pessoa física por causa desse projeto do Raimundo. Ajudou porque eu cheguei lá e falei assim, olha, eu escrevo um relatório, tal, não sei o quê, e o cara que me entrevistou também gostou, tal, esse relatório, inclusive, foi usado um tempo pela corretora para mandar para os clientes, então foi bastante interessante essa parte. Legal você lembrar isso, que eu falo pouco sobre o Relatório Brasil. Muito legal. E aí, você já adiantou um pouco aí sobre o Banco Fator, né, a corretora. Como que foi essa evolução? Você passou por diversos lugares ali até se tornar superintendente, certo? Sim. Como que foi essa história? Você pode... Dentro da corretora? Isso. Então, eu comecei lá, comecei em 93 lá, saí, se não me engano, foi em 98 e voltei em 2002, né, que já era fator do Araterino. E eu comecei como ponta de mesa. Então, o que eu fazia? Eu atendia os clientes que ninguém queria. Então, os clientes que achavam que era difícil, que era chato, que não sei o quê, dava para o atender. E eu tinha um salário lá, comecei como contratado. Eu era contratado da corretora, se eu não me engano, o dinheiro de hoje, assim, eram uns R$2.500 por mês que eu ganhava de salário. E o acordado era o seguinte, quando você fizer R$5.000 de receita, como operador aqui contratado, como ponta de mesa, você pode virar agente autônomo de investimento, você faz a prova, vira agente autônomo,
E aí você vai trabalhar como agente autônomo e vai ganhar metade do que você faz. Aham. E com 2 meses eu já estava fazendo isso, de Aham. receita, com os clientes que eles me passavam e tal. Inclusive tem cliente daquela época que eu atendi lá na Fator, que eu atendo até hoje, Aham. né, que me ensinou muito. E aí, com 3 meses eu já fiz esses 5 mil reais de receita, aí virei agente autônomo interno, antigamente era agente autônomo interno na corretora, em sociedade com outra pessoa lá, e comecei a trabalhar lá e comecei a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. Lembro que a gente fez bastante dinheiro na época da privatização, da desmotorização da Bolsa, da abertura de capital, né? Eu lembro que eu fui trabalhar de final de semana para abrir cadastro. O cara abriu o cadastro dele, da esposa, dos filhos, do periquito, de quem podia, porque tinha rateio, né? Me lembro também nessa época, muito legal, o Bovespa vai até você, Bovespa vai à praia. Eu fui lá para o Guarujá, Bovespa vai a Campos do Jordão, super chique. Pô, Campos do Jordão é uma delícia. A corretora pagava, a bolsa que pagava hotel, pô, muito gostoso. Bovespa vai ao metrô. Então você tem o altos e baixos, né? E tem um cliente que eu captei no Bovespa vai ao metrô, naquela época era pintor, é pintor de parede até hoje, né? E até hoje eu atendo o cara, pintor de parede. Ele ficou feliz quando a bolsa parou de mandar correspondência, porque ele ficava falando assim, pô, Alfredo, fica correspondendo da bolsa, que o pessoal acha que eu sou rico e tal, não sei o quê. Eu falei, há uns anos atrás a bolsa parou, né? Achei legal, porque economiza papel, ecológico. E ele ficava com medo de chegar as correspondências na casa dele. É meu cliente até hoje. Não pode falar dinheiro aqui, porque a gente tem que falar de sigilo, também não falei o nome dele, mas ele tem já um bom dinheiro. Investir em ações, adora investir em ações. Então teve essa parte do Bovespa vai até você, que foi bem legal. Aí, minha carteira foi crescendo, crescendo, crescendo. Em determinado dia, eu era agente autônomo. Então, agente autônomo de investimento na corretora, você podia ganhar 0, você podia ganhar milhões no mês, né? Podia ganhar muito dinheiro. E eu já estava ganhando, não vou falar valores exatos aqui, eu já estava ganhando 10. Não sei se é 10 mil, 10 milhões, 10. Estava ganhando 10 por mês, né? E aí meu chefe me chamou. Meu chefe não, porque a gente autônomo não tinha chefe, mas era o diretor da corretora, ele me chamou. Falou, Alfredo, é o seguinte, a Bolsa entrou com um programa que chama PQO, Programa de Qualificação Operacional. E um dos quesitos, e você tem vários selos do PQO, e um dos selos é o Execution, de execução. E para você ter esse selo, você não pode ter agente autônomo dentro da corretora. A gente vai ter que tirar todo mundo daqui. E eu já falei, caramba, né? Mas é o seguinte, a gente quer que você seja o responsável por uma área que a gente vai criar aqui de B2B, que é a área para atender esses agentes autônomos. Você já está trabalhando com isso há muitos anos, se não me engano, isso foi em 2014, por aí. Não, 2014 foi quando eu saí de lá. Foi em 2008. Foi 2008. Nós estamos com esse problema, tal, então a gente precisa resolver, o pessoal vai sair e você vai ser o responsável. Então sabe o que foi engraçado, foi interessante? Que essa galera que era os agentes autônomos internos da corretora, eram os caras que já estavam na corretora em 93, quando eu entrei. Eu pensei assim, cara, você, entre aspas, o chefe dos caras que eu idolatro. Então a gente, assim, na Fator, inclusive, tinha os operadores, que assim, tinha um cara que era o rei da Paranapanema, tinha um cara que era o rei da Petro, então os operadores grandes, gente grande, com clientes grandes. Eu falava, nossa, que legal, assim, vai ser muito bom, né? Mas como é que vai ser a proposta, né? Porque eu vou deixar de ser autônomo e vou passar a ser funcionário da corretora. Não, você vai ganhar 5. Eu ganho 10, cara. Não, mas tem que entender, que esse mercado vai mudar, não sei o que, tal, não sei o quê. E 5 já era uma grana boa, dava para viver com 5, né? Não era um absurdo, mas minha média era 10. Falei, inclusive, Alfredo, você vai ter vaga na garagem. Você vai, aquela vaga, sabe aquela vaga que eu queria lá? Eu acho que ele não sabia, mas eu já, vaga na garagem. Você vai ter uma secretária, você vai ter uma equipe que você vai poder coordenar, você vai ter bônus, e você vai ter um percentual da corretora. Nós vamos te dar um percentual da corretora. Eu falei, aí a conversa tá melhor. Aí eu fui falar, posso pensar? E quando um homem casado fala que vai pensar, significa que eu ia falar com a minha esposa, né? E eu voltei para casa, conversei com a minha esposa, aí tinha um plano de saúde, um plano top de saúde, um plano de saúde top. Contei os benefícios, eu falei, Alfredo, o que você acha? Eu falei, pode ser uma boa, né? Crescimento, eu vou começar como gerente,
eu posso virar superintendente, amanhã eu posso virar diretor da corretora, e como diretor da corretora eu vou ganhar o que eu ganho agora. E é carreira, né? Uhum. É uma carreira executiva. Ele falou, vai, então faz, né? Eu fui no dia seguinte, aceitei e fiz. Virei 2008 para 2009, virei executivo Uhum. da corretora. E foi uma época de bastante aprendizado. Eu comecei então com essa área de agentes autônomos. Aí depois passei para a área comecei a cuidar do home broker, da Aham. corretora. E depois comecei a cuidar da área de pessoa física toda, o B2B e o B2C da corretora. Eu respondia por ela. Eu lembro uma coisa interessante que aconteceu quando eu assumi o home broker, que eu olhei os custos da área lá, falei, nossa, a gente está gastando muito mais do que a gente está arrecadando, né? Nossa receita está muito menor tá muito menor do que a nossa despesa. Eu falei, da onde tem isso? Não, e a folha aqui? Onde estão essas 30 pessoas aqui? Eu estou vendo 5 aqui na área do home broker, cadê as outras 25? Não, o pessoal do desenvolvimento do home broker. Eu falei, onde fica lá? Eu fui lá ver e tal. Eu falei, o que o pessoal está fazendo aqui? O pessoal está desenvolvendo um home broker próprio. Aí eu pensei, já tinha feito MBA de liderança e gestão de pessoas. Eu pensei e falei, mas para que a gente está fazendo um home broker próprio? Assim, o McDonald's precisa de caixa registradora? Precisa, sem caixa registradora eles não vendem. Mas naquela época, hoje não tem mais caixa registradora. Mas naquela época tinha. Se não tiver caixa registradora, eles não vendem. Mas eles fazem caixa registradora? Não fazem. Então nós já temos um home broker aqui, que já está plugado na corretora, um home broker de terceiros. Né? Por que a gente vai desenvolver essa área? Aí fechamos essa área de desenvolvimento de home broker, focamos e a área, pô, cresceu demais, foi muito legal. Foi uma época de aprendizado muito grande, fiquei lá até 2014. Eu saí quando o banco mudou o seu perfil, ele deixou de ter um perfil, porque a briga lá é a seguinte, fator, corretora. Fator, corretora. Ninguém conhece fator como conhecia, hoje sim conhece como banco. Ninguém conhecia como banco fator. E a gestão do banco que mandava na corretora queria que o pessoal conhecesse como banco e não como corretora. E eu era da turma que queria que ficasse fator, corretora. E aí dentro dessa dinâmica, eu decidi sair e aí montar a minha empresa de assessoria de investimentos. Mas assim, eu devo minha carreira profissional toda ao fator. Comecei lá na época de Dora Terina, depois entrei lá quando era fator Dora Terino, e fiquei lá quando era fator, pô, tenho, assim, o Walter Apple, que é o dono da corretora, ainda é o maior acionista da corretora, tenho como amigo pessoal, já tive na casa dele, hoje a gente não tem falando, ele teve no casamento da minha irmã, então é uma pessoa que eu gosto muito, me ensinou muito, 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 assim, acho que as duas pessoas que mais me ensinaram até hoje no mercado financeiro foi o Raimundo Magliano, que me ensinou o básico, falou assim, Alfredo, vende para o cliente que ele quer, e não dificulta, não fala palavras difíceis, não fala o economês, né? Ele me ensinou bastante. E o Walter também. O Walter me ensinou na parte de relacionamento com pessoas, na parte de liderança. Pô, eu sempre estava conversando com ele. Então, sou pessoas bem. Então, eu fiquei lá até 2014, quando eu montei a minha empresa de assessoria de investimentos. Legal. E aí, como que foi essa decisão, então, né, a decisão foi mesmo fundar, mas como que foi esse processo de criação da DNA Invest? Como que é estar do outro lado ali, você agora sendo o líder, né, o dono dessa empresa, dessa instituição? Como que você formou uma equipe? Como que é? Conta pra gente os detalhes do DNA. Então, eu me lembro, quando a gente vai sair de alguma empresa, não sei se você já passou por isso, mas eu estava até comentando com a minha filha número 2, ela foi demitida outro dia, e eu falei para ela assim, filha, o papai nunca pediu demissão, o papai sempre foi demitido, nunca pediu demissão, né? E isso é normal, não sei se você já foi demitido algum dia, você chora, você fica triste, cara, você fica se sentindo rejeitado quando você é demitido. E eu me lembro, saiu a fator lá, quando eu pedi desligamento, eles me demitiram, mas foi uma coisa meio pedida, esse desligamento e tal. E eu falei, não, o que eu vou fazer na minha vida? E eu já estava maquinando, né? Eu falei, cara, se eu for mandado embora, eu tinha na época 40 anos de idade. Né? Se eu for mandado embora agora com 40 anos, cara, vou me encaixar onde? Né? Vou ter esse cargo aonde? O mercado não estava bom nessa época, em 2014. E aí eu falei, vou montar uma empresa, e eu estava antes ainda de sair, estava tomando sol
no sábado ou domingo no clube e veio o nome DNA Invest. E foi por causa do nome que acho que Deus que me deu, que eu quis montar a empresa mesmo. Porque DNA, né? DNA, cada um tem o seu DNA. E eu sempre gostei, isso foi o Walter que me ensinou, a atender o cliente como ele quer. Então, a DNA, por que é a DNA? Porque você tem o DNA, você tem o DNA, você tem o DNA, então eu vou me adaptar a você. As empresas, elas muitas vezes pedem para o cliente se adaptar a ela. E eu me lembro de uma propaganda, inclusive foi um case que eu estudei no MBA isso, se não me engano, da NET. Que é assim a propaganda, é um cara tentando vender a NET para outro cara. E quando ele vai começar, o vendedor, quando ele vai começar, ele recebe a ligação do cara que quer comprar a NET, e o cara que quer comprar a NET é um surfista. E o cara que é o vendedor está de terno, né? Todo alinhado. E ele começa a conversar com o surfista, a internet é, sei lá, quantos gigas? Senhor, tem 10 gigas de velocidade. Pô, radical, o cara que é o cliente. E nessa dinâmica da conversa que vai e vem, o vendedor, primeiro ele tira o terno, depois ele tira a camisa e põe uma polo. Não é que ele tira, a imagem vai e volta, ele está diferente. Ao passo que no final da conversa, você percebe que o ator que está representando o cliente é o mesmo ator que representa o vendedor da NET. Então, vender é isso. Vender é saber se colocar no lugar do cliente, entender o DNA do cliente. Então, eu achei isso muito legal na propaganda, achei muito legal a ideia da palavra DNA Invest. Ter empatia, entender o que ele quer, como é que ele quer falar, se adaptar ao cliente. Aí veio a ideia da empresa, eu estava descendo no elevador, falei, pô, uma empresa precisa de pessoas, e como estava essa mudança na corretora, eu tive que mandar muitas pessoas embora antes de sair, né? E uma das pessoas que eu mandei embora era o operador, o Leonardo, era o operador-chefe da área do home broker, o Leonardo, e eu falei, nada na vida você faz sozinho. Você não consegue construir nenhum negócio sozinho. O Elon Musk deve ter um segundinho lá, que a gente não conhece, que não quer aparecer, mas tá lá, né? Todo mundo tem alguém. E eu falei, pô, já tenho o meu braço direito aqui, mas eu preciso ter alguém comercial, leva operacional. E lá no clube conversando, conheci o Alex, que é sócio do clube, que foi superintendente do Itaú, trabalhou a vida inteira no Itaú, tinha sido desligado do Itaú, tipo uma semana antes de mim. Falei, pô, Alex, nós vamos montar uma empresa assim, sabe? Pô, tô dentro. E foi o dia seguinte que eu saí da corretora, que eu já estava na sala de casa, na mesa de casa, com os computadores, foi um negócio meio tosco no começo, os computadores em cima da mesa de casa, mas toda empresa começa assim, né? Ligando para as pessoas que eu atendia, dizendo, saí do Fator, estou indo para outra corretora tal, e já fazendo as conexões com as corretoras, porque a DNA Invest, diferente de 90, tem o Wise Livres, não sei se você vai falar do Wise Livres, mas eu conheço um pouco o mercado de assessoria de investimentos. A DNA Invest, ela nasceu como uma assessoria de investimentos multiplataforma. Então a ideia, se eu vou vender de acordo com o DNA, o seu DNA pode combinar com a corretora A, mas o dela não, o dela pode combinar com a corretora B. Então eu preciso ter o máximo de corretoras possíveis. Né? Então a gente criou a DNA Invest como sendo uma assessoria de investimentos multiplataforma. Só que em 2014 existia uma regra que você só poderia fazer valores imobiliários através de uma corretora. Então a gente era multiplataforma para fundos e para renda fixa. Agora para a bolsa a gente só podia trabalhar com uma corretora. Isso mudou depois, né? Mas foi um diferencial competitivo e foi aí que nasceu a DNA Invest. E a DNA Invest nasceu da base de contar uma coisa que eu fiz, voltando um pouco atrás, quando eu virei gerente da corretora, que eu era agente autônomo e gerente, um combinado que eu tive com o meu chefe, o diretor, falou assim, tudo bem, eu vou passar a gerir pessoas, eu vou ser gerente da corretora, mas eu não quero deixar de atender os meus clientes. Os meus clientes, eu quero continuar atendendo. É óbvio que eu já tinha o meu pai lá, que eu virei gerente, ele virou lá operador, e ele vai me ajudar, continua me ajudando, que era o Bernardo, mas eu não vou deixar de atender os clientes. E aí quando eu montei a DNA Invest, foi para essa base que eu comecei a ligar. Falei, olha, abri uma empresa aqui, tal, de investimentos, pude atender várias corretoras, etc e tal. E assim nasceu em 2014, na sala de casa, a DNA Invest. E o negócio foi, minha esposa um dia chegou lá e falou assim, Alfredo, não dá para eu chegar no trabalho e ter 3 marmanjos que eu não conheço em casa. Eu vou no banheiro e tem um cara no banheiro. Não dá mais, você arruma para onde ir, cara. Isso foi depois de 2 meses. Né?
E aí fomos para uma salinha pequena, do tamanho dessa sala aqui, começamos lá, e hoje estamos num escritório de 120 metros quadrados lá na Ibirapuera, graças a Deus, uma série de investimentos já consolidada, né? Já 2014 para 2026 já são 12 anos. Diz que o risco é até o 7, né? Depois do 7 as coisas ficam mais fáceis. Perfeito. Mas não pode nunca bobear. Tem que Tá estar sempre certo. trabalhando. Aproveitando então que você já falou do AIS Livres, como que surgiu essa ideia de criar esse grupo? Houve algum momento ou uma situação específica que te influenciou? Bom, nasceu assim, o AIS Livres não nasceu do AIS Livres, o AIS Livres nasceu da ABAI. Tá. Primeiro veio a ABAI, depois veio o AIS Livres. Como eu sou relativamente conhecido no mercado financeiro, não fora dele, mas no mercado, eu sou um dos Alfredos, né? Os outros Alfredos todos são muito mais ricos do que eu sou o Alfredo mais pobre do mercado. Tem o Setúbal, tem o Moraes, tem outros, e tem eu. E aí o pessoal que eu comecei, quando eu, em 2014, comecei a ser autônomo de novo, a gente faz network, a gente tem amizades e tal, e me falam dessa associação, chamada ABAI, que é uma associação de assessores de investimento, para eu conhecer e tal. E eu fui numa reunião, e eu adoro esse movimento político, tal, adoro dar opinião e ajudar, não sei o quê, me chamaram para ser conselheiro da ABAI. E por ter esse conhecimento do mercado financeiro, etc e tal, o que acontecia na ABAI, não sei como é que está agora, mas eu era o único, eram 9 conselheiros. E eu era o único conselheiro que não era da XP. Que não era membro da XP. E eu percebi, primeira coisa, assim, na época, não sei como é que é hoje, que a ABAI, apesar de ser uma associação nacional de investimento, era uma associação que era muito pautada pela XP. Sim. Né? Porque a XP ajudou a criar a ABAI, financiou, etc e tal. E eu falava, gente, a XP é uma super corretora, adoro o Benchimol e tal, mas quem tem que pautar a associação são os associados. E a ABAI, ela tem uma característica que ela filiava o escritório. Então, se o escritório tinha 1000 pessoas ou tinha 2 pessoas, era uma filiação. Era o escritório que era afiliado. E eu falei, gente, acho que é legal a gente, já que a gente vai continuar ligado a ele, vamos também se ligar às outras pessoas. E vamos visitar as outras corretoras. E, através dos contatos que eu tenho, levei os caras na Ágora, no Bradesco, levei os caras no BTG, me lembro de uma reunião que a gente fez lá com o Esteves, muito gostoso, o Esteves super simpático, recebeu a gente. Então teve essa reunião no BTG. E apresentei para outras corretoras do mercado, não só para essas duas, para outras corretoras. E aí que começou, inclusive, o movimento do BTG na área de agente autônomo. O BTG estava começando na área de assessor de investimentos, né? Hoje é assessor, antes era agente autônomo. Né? Só que por eu fazer esse movimento de levar essa associação para as outras corretoras, eu acho que eu não fiquei bem visto na corretora que patrocinava essa associação. E aí começaram a ter conflitos. E eu já tinha criado alguns grupos de WhatsApp, eu era responsável pela comunicação da associação. Certo. Né? E aí o pessoal começou a saber desses conflitos e tal, e começou a falar, poxa, Alfredo sai, esquenta a cabeça. Aí eu pensei, poxa, a gente tem uma associação aqui que cuida dos escritórios. Eu percebi que a pauta era pauta, porque uma pauta que é para o dono do escritório, você falou dono, eu não gosto de chamar dono do escritório, eu sou sócio do escritório. Por acaso eu sou majoritário, mas tem outros sócios lá. As pautas do head do escritório, do acionista majoritário, do escritório como se, as pautas da B3 são diferentes das pautas dos funcionários da B3. Muitas são iguais, outras são diferentes. Eu falei, poxa, tem um vácuo aqui de uma associação que atenda os interesses da pessoa física, do assessor, porque esses interesses são diferentes dos interesses do dono do escritório. Né? E aí a gente fundou, eu e alguns amigos, fundamos o AIS Livres, alguns colegas de profissão, fundamos o AIS Livres, que é uma associação voltada para o assessor de investimento pessoa física. Então, para entender as dores do assessor de investimento pessoa física. E essa associação teve um sucesso numa pauta que eu acho que, modéstia à parte, se você souber outra que você me conta, que nunca antes na história do Brasil, para parafrasear o nosso atual presidente, eu vi acontecer. Nós conseguimos reduzir taxa. A taxa de fiscalização da CVM,
da CVM que todo assessor de investimento tem que pagar uma taxa. Uhum. E essa taxa era trimestral. E hoje a gente tem uma taxa anual. Essa taxa anual, ela é 20% do valor da taxa que a gente tinha antes. Então a gente reduziu 80% a taxa CVM dos assessores de investimento através de um projeto de lei na Câmara dos Deputados. E a gente teve uma outra coisa que foi inédita. Uma aprovação unânime. Do PSOL ao Partido Novo, do mais à esquerda para o mais à direita, aprovaram a pauta. Por quê? Porque o nosso mote era o seguinte, a gente, foi uma época gostosa. Meus sócios que não gostaram, porque eu tirei um pouco o foco da empresa e passei o foco da associação. A gente tinha em todos os gabinetes com o mesmo discurso. Você sabia que os 5 maiores bancos do Brasil, somados, pagam menos taxa para a CVM do que o escritório de assessor de investimentos com 100 pessoas dentro? Porque o escritório paga por pessoa. Então, cada pessoa lá tem que pagar a sua taxa de CVM, mais a do escritório. E o banco pagava por CNPJ. Então, você tinha casos de que, uma conta matemática fácil de mostrar, que um escritório com 100 pessoas dentro estava pagando mais taxa para a CVM do que os 5 maiores bancos do Brasil somados. Essa é uma pauta que atrai o pessoal que quer defender, mais de esquerda, que quer defender os interesses dos trabalhadores, e é uma pauta que atende o pessoal mais à direita, mais liberal, que quer defender o livre mercado, o comércio, o crescimento da bolsa, dos profissionais, etc. e tal. E aí eu tive depois disso a gente teve uma conversa com o ex-ministro Paulo Guedes, né, que me falou uma coisa, falou que sua pauta é legítima, mas tem um problema, eu não posso perder arrecadação, eu não vou perder arrecadação. Então o que eu vou fazer vai ser aumentar dos bancos, aumentar das gestoras, aumentar de outras áreas, para que a gente possa ter o equilíbrio, para que seja net zero para o governo. E aí a gente conseguiu construir esse texto, né? Mandamos essa medida, projeto de lei ou medida provisória, não qualquer o instrumento certo, e foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado. Então a gente fez 2 coisas legais. Reduziu taxa e aprovou por unanimidade essa redução de taxa no Congresso Nacional. Essa foi uma conquista que a gente teve. Outra coisa que a gente fez interessante lá, que não fiz sozinho, tem um time lá, o Manhães, tem o Gustavo, né? Tem o César, Pico, tem uma turma bem legal lá na associação. Durante a última revisão da regulamentação de assessor de investimentos, né? Da instrução, agora é 178 e 179, a gente ajudou bastante a CVM de uma forma legítima, de uma forma republicana, com os pleitos, né? Porque foi inclusive uma falha nossa, isso foi da época até da BAE que eu percebi, a gente foi fazer uma reunião na CVM, isso foi em 2016, por aí, vamos fazer uma reunião na CVM, e nessa reunião na CVM a gente foi recebido pelo presidente que não sabia o que fazer assessor de investimentos. Não sabia o que fazer assessor de investimentos. Estou falando em 2016, 17. E a gente explicou para ele. E o que a gente percebeu? Por que a regulamentação do assessor de investimentos era ruim? Era ruim o assessor de investimentos. Porque ela foi feita baseada na opinião das corretoras, não baseada na opinião dos assessores de investimentos. Sim. Você entende? E aí quando teve a revisão, se não me engano, foi em 2019, a última revisão que teve, que aí a associação já estava, através dos livros, participou ativamente, nós conseguimos passar para a CVM a visão do assessor, como é o dia a dia do assessor. Então, algumas coisas, vou dar um exemplo, que nós derrubamos, a exclusividade. Antes você era obrigado a trabalhar com bolsa com uma corretora só, e o medo da CVM era que a informação de uma corretora A poderia passar para a corretora B. Esse era um mito que tinha lá dentro, tinha um mito lá. Então, o assessor que trabalhava com 2 corretoras poderia passar a informação da corretora A para a corretora B. Eu falava, peraí, se ele fizer isso, ele está quebrando o sigilo. Por que vocês têm esse medo? Porque o sistema cada corretora tem o seu. Porque se o assessor passar a informação da corretora A, ele está quebrando o sigilo. Isso é um crime. Então não podemos ter presunção de culpa para ninguém. Então quando a gente começou a argumentar, explicar, mas a ligação não, cara. Se o cara quer trabalhar com 2 corretoras, ele vai ter que ter 2 telefones. O telefone para a corretora A e o telefone para a corretora B. Então nós fomos argumentando para a CVM e os medos que a CVM tinha. Por que ela tinha esses medos? Porque ela só escutava a corretora, não escutava o assessor. Né?
E aí ela colocou lá o fim da exclusividade. Uhum. Outra coisa, que a gente não entendia. O assessor de investimentos não pode ter sócio que não seja assessor de investimentos. Aí você perguntava para você, por quê? Aí você falava, porque se o cara for sócio da empresa e não for assessor de investimentos, ele vai atuar como assessor. Eu falei, eu posso ser dono de hospital? Ah, você pode, mas não sou médico. Né? Eu posso ser dono de hospital, mas não sou médico. Então, se eu sou dono de hospital e posso ser médico, eu como dono de hospital, eu posso chegar no médico e falar, ó, sai daí que eu vou operar. Eu sou administrador, mas hoje é que eu vou fazer essa cirurgia cardíaca. Eu posso? Em tese, eu até posso, mas vou estar cometendo um crime. Porque eu vou matar o cara. Porque eu não tenho habilitação para ser médico. E se o médico for um médico porreta mesmo, ele vai dizer, cara, sai daí, você não vai operar. Ah, mas então me manda embora. Porque eu não vou permitir que você opere. Né? Então, mais um caso de presunção de culpa. Né? Então, aí nós fomos explicando para a CVM e tal, e outra coisa que caiu. Né? Hoje, uma empresa de assessor de investimentos pode ter sócios que não sejam assessores de investimento. Então, esses avanços que tiveram na legislação, eu acho que a tecnologia é uma coisa que ajudou bastante. Agora, a segunda coisa que ajudou foi o assessor ir conversar. Foi o assessor falar. E por que não mudava? De quem era a culpa disso tudo? Era nossa. Nós, como profissionais, não íamos à CVM conversar. Hoje, a gente tem um canal direto com a CVM. Eu converso direto na associação com a presidência da CVM. Então, qualquer mudança na regulamentação, que vai ter qualquer coisa, eles nos convidam para conversar. Não só com a CVM. Hoje a gente conversa, por exemplo, com o FGC. O Daniel do FGC, se não me engano, Daniel Lima, pô, Alfredo, deu pau nesse banco, nós vamos ter que resolver. Pô, avisa a galera, porque, pô, imagina o cara receber ligação de 300 mil pessoas lá, não ele, mas o FGC, de assessor de investimento. Se ele vem através da associação, a associação dispara. A gente tem 10 grupos de WhatsApp. Nos 10 grupos de WhatsApp lá, e esses caras disparam para mais gente a informação. Ó, quando vai começar a pagar, como é que faz para se registrar no sistema para receber FGC. Então a associação ajuda muito nisso. Na interlocução dos agentes do mercado com os assessores. E é uma interlocução que vai direto. Óbvio, se as corretoras, pelo amor de Deus, mas a conversa quando vem direto e não vem através da corretora, ela vem mais limpa. Né? Então a gente ajuda bastante os assessores nesse sentido e também os assessores que têm alguns problemas com a corretora, com o escritório, né? Problemas, não posso chamar de trabalhista, porque são sócios, né? Problemas de relacionamento e entender. Nós não somos árbitros, mas a gente orienta, oferece uma assessoria jurídica para a pessoa sendo associada ou não. Ela tem lá os advogados do grupo jurídico da associação que ajudam os associados e tal. Muito interessante, porque aí, sim, não, porque aí fica mais claro qual que é o papel dos agentes autônomos e dos agentes de investimento, como que são as funções e as atribuições. Inclusive, outra coisa que a gente mudou. A gente conseguiu mudar o nome. Antes era Agente Autônomo de Investimento. É um nome feio, né? Agente Autônomo de Investimento. Parece que o cara está em casa de bermudão. Agora é assessor de investimento. A gente pode usar o termo assessor de investimento, que é mais legal. Muito bom. E aí, nesse contexto, acho que você tem esse conhecimento mais aprofundado, que é sobre o perfil do investidor pessoa física, que ao longo dos anos foi mudando. Você citou o programa Bovespa Vai, que é um programa pioneiro aí na educação financeira, na democratização do acesso ao mercado. E o que você tem notado na mudança de perfil das pessoas que começam a investir? Como que você vê o futuro também do investimento, dos investidores, pessoas físicas? Vamos voltar para o começo, lá no Raimundo Magliano, quando eu comecei. Eu lembro quando a gente começou aqui no pregão da Bolsa, se viesse alguém na porta da Bolsa, entendeu? Eu quero comprar ações. Vamos falar dinheiro de hoje. Eu quero comprar 50 mil reais em ações. A gente ia falar para o cara, vai sair fora. Vai lá pro banco, vai fazer... Aqui não me enche aqui. Uma pessoa física, 50 mil reais. A partir de 2002, se uma pessoa física com 5 mil reais viesse na porta da bolsa querer investir, ia descer o Raimundo, ia pegar ele na mão, ia dar uma volta e explicar para ele, ó, que eu estou exagerando, mas é isso que aconteceu. O mercado entendeu uma hora que não poderia ficar refém só dos clientes institucionais. Que tinha que ter uma popularização do mercado financeiro. Que as pessoas físicas iam começar a investir no mercado financeiro. Porque para que serve a bolsa? A bolsa serve para financiar, não é para comprar e vender ações.
Esse é o segundo fator da Bolsa. O primeiro motivo da Bolsa é para financiar o setor produtivo da economia. É porque as empresas, ao invés de ir no banco pedir dinheiro emprestado, elas vêm e pagar juros, ela vem na Bolsa e diz assim, olha, eu quero vender 10% das minhas ações aqui para pegar o dinheiro a custo zero e eu não vou te devolver esse dinheiro porque você vai participar dos lucros da minha empresa. Uhum. As pessoas que entraram agora no IPO lá da SpaceX, eu não estou recomendando, estou contando o caso. As pessoas que entraram no IPO da SpaceX são 5% das ações que lançou. Né? Então as pessoas estão colocando dinheiro numa empresa que ainda não dá lucro, porque pensam que no futuro essa empresa vai se tornar uma pioneira na exploração espacial. Certo? Então é para ir. Qual é a outra a possibilidade que o Elon Musk recebeu muita grana agora, vai pegar esta grana, que são ações primárias, e vai investir na empresa para fazer mais foguete. Uhum. E se a empresa fizer mais foguete e explorar esse foguete que dá ré, né, que a gente fala, foguete não dá ré, agora foguete dá ré. Tudo muda na vida, viu, gente? Vocês são novos aí, tudo muda. Então, ele vai pegar esse dinheiro e investir esse dinheiro na empresa para fazer mais foguete, para crescer. Então, o trabalho do Bovespa vai até você, terminando a resposta, foi explicar para o investidor pessoa física que, ó, bacana você investir na padaria do seu cunhado. Bacana. Você quer investir o seu dinheiro na produção? Bacana você investir na padaria do seu cunhado. Mas será que o seu cunhado, que tem essa padaria naquele bairro, aquele risco daquela padaria é maior ou menor do que comprar ações do Itaú? É melhor ou menor do que comprar ações da CSN? Comprar ações da Eletrobras? Comprar ações da Petro? Que são empresas consolidadas, que são empresas grandes, que são empresas com projetos já de longo prazo. Então o brasileiro entendeu que a Bolsa é um lugar interessante para ele investir, não tudo, mas uma parte do seu capital para o futuro. E entendeu que a Bolsa não é isso. É uma coisa que nós temos lá na DNA Invest. A gente acha tem certeza, a gente acredita que ninguém vai ficar rico fazendo day trade na Bolsa, comprando ação, comprando ação. Isso não é isso que a gente busca. A gente busca que o cara invista na empresa, conheça a empresa, saiba onde ela está, saiba para onde ela quer ir. Né? Acho que essa é a forma certa de se investir. Tem gente que ganha dinheiro fazendo day trade? Tem. Eu conheço, estou há 32 anos no mercado, eu posso contar nos dedos de uma mão essas pessoas. Mas é a mesma coisa que você dizer para o seu filho que acabou de nascer, que ele não vai estudar, que ele vai só treinar futebol e vai ser jogador de futebol. A chance disso dar certo? Pode acontecer? Pode acontecer. Não é impossível. Mas é pequena. Então, essa educação financeira que teve através do projeto Bovespa até você mudou o mindset do investidor brasileiro. Hoje o investidor brasileiro entende que a Bolsa é um lugar importante. É muito pouco ainda que a gente investe vis-à-vis aí que acontece nos Estados Unidos, que acontece na Europa, que acontece até em alguns países aqui do lado do Brasil, como Chile, por exemplo. A gente tem muito para crescer. Mas acho que esse crescimento passa através de um projeto que a gente tentou desenvolver junto ao Ministério da Educação no governo passado, nesse a gente não conseguiu ter abertura para isso, e a gente também já conversou na Bolsa, é que os assessores de investimento sejam agentes de educação financeira. Eu acho que o mais precisa no Brasil agora, nesse momento, é que as pessoas sejam educadas financeiramente. Entendam os riscos do crédito. Entendam os riscos do consumo desnecessário e exagerado. Entendam a necessidade e o valor da poupança, que é muito diferente do investimento. Então, tudo isso, o assessor de investimento já sabe. Ele é formado, ele conhece isso. Então, acreditamos que esse projeto, talvez até você, algum projeto educacional aí do governo, ou até de governos federais, prefeituras, para ensinar a educação financeira na escola. A gente precisa aprender na escola. O básico, que não dá para gastar mais do que você ganha. Que você precisa se adaptar ao seu nível de vida ao quanto você ganha. Porque hoje em dia, eu atendo pessoas físicas, né? A gente tem clientes que ganham, sei lá, 10 mil reais e que conseguem economizar 2, gastam 8, economizam 2 e conseguem poupar 2 mil reais todo mês. Agora a gente tem clientes que ganham 50 mil que gastam 55. Porque não tem fim. É óbvio que chega uma hora que não tem como mais gastar dinheiro, mas o cara que ganha 50 pau por mês é super salário. Pô, tá no topo da pirâmide brasileira. Mas se ele gasta 55, ele tá pior do que ganha 10. Porque se amanhã esse cara perde o emprego,
tá lascado. Então, eu acho que agora que a gente já passou no primeiro momento, primeira fase de explicar para as pessoas o que é a bolsa, o que é o mercado financeiro, a importância disso, de investir, de poupar, agora a gente tem que passar para uma parte de educação financeira. Voltar para o básico e explicar para as pessoas que é importante elas terem educação financeira. Muito bom. Agora a nossa última pergunta. Alfredo, como que você enxerga a importância de preservar e divulgar as memórias do mercado de capitais, fazer esses tipos de entrevista, a importância do museu? É muito legal. Eu acho que as pessoas precisam entender que isso não veio do nada. Isso é uma história que vem construindo há mais de 100 anos, né? A gente tem essa bolsa. É um patrimônio não só dos seus acionistas, que hoje a bolsa é uma empresa de capital aberto, mas também do Brasil. O Brasil deve muito à bolsa. Sem essa bolsa, eventualmente o Brasil não estaria onde está agora e não teria as possibilidades que tem. Acho que a bolsa brasileira ela tem muito a crescer. Ela é muito acolhedora. Acho que a palavra é essa. Todos os assessores de investimento, todos os profissionais do mercado financeiro se sentem acolhidos aqui. E tem uma relação de confiança com a bolsa muito grande. A bolsa ela tem a confiança do investidor brasileiro. E o investidor brasileiro sabe que vai vender uma ação aqui e vai receber o dinheiro. E o outro sabe que vai comprar uma ação e vai receber a ação. Então, esse trabalho do museu é um trabalho para as próximas gerações, para você deixar aqui registrado o que aconteceu, e também um legado para que eles aprendam com o passado. Porque as pessoas médias aprendem com seus próprios erros. As pessoas que não são tão inteligentes não aprendem com seus próprios erros. Mas as pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros. Então, esse passado, e a gente não acertou em tudo, né? Por exemplo, a parte do bullying que eu falei, do trote e tal, né? Esse passado nos ensina a não repetir esses erros, se você for inteligente. Então, parabéns à Bolsa, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Me sinto um pouco mais velho. Tá na Bolsa, você é museu, né? Quem tá no museu é velho. Mas feliz de ter participado dessa história e só fechando lá, o que eu falei que eu estava pensando hoje de manhã, falando, poxa, aquele moleque cabeludo que começou no pregão, pegando ônibus na frente do Colégio Santa Cruz, os amigos lá indo para a escola e ele indo pro... Não tinha noção do que ia acontecer na vida dele, né? Não tinha noção das coisas legais, que a gente não passou, a gente passa só coisas boas, mas você olhar para trás, poxa, a gente esquece das coisas erradas, a gente esquece das coisas ruins. A gente só pensa nas coisas boas que a gente teve e pensar que a gente tem um tempinho pela frente e quer fazer mais coisas, quer continuar fazendo, quer continuar crescendo, quer passar para as próximas, uma coisa que eu adoro fazer. E se alguém estiver vendo essa entrevista aqui, pode procurar no Mais Livres ou pode procurar nas minhas redes sociais lá. Me procura, se você for do mercado financeiro, e pede ajuda. Né? Hoje me ligou um cara pedindo ajuda. Eu sou profissional, o que eu faço? Vou para cá, vou para lá. Porque muita gente me ajudou. E eu me sinto obrigado a ajudar e fico feliz quando eu posso ajudar as pessoas. Obrigado. Muito bom, Alfredo. Então, mais uma vez, em nome do Centro de Referência, eu agradeço a sua participação, suas contribuições para o nosso programa de História Oral. Obrigado. Saúde e paz, gente. Tchau, tchau.